Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para os nossos amigos insones. Eu sou o Júlio Black e estou aqui mais uma vez ao lado de Renan Ribeiro. Tudo bem, Renan? Tudo jóia, Júlio. Maravilha! Estamos aqui para comentar os lançamentos do cinema em Juiz de Fora esta semana, dia 8 de agosto. E temos, né, Renan, 3 filmes estreando em Juiz de Fora, até fazer uma pequena crítica para os filmes que estão ficando de fora. Mas falar então primeiro dos lançamentos. A gente tem um que só citar que está chegando aí, porque só no final de semana, que é a animação japonesa My Hero Academia, 2 heróis, aí pra galera que gosta do anime, eu nunca sei como é que se fala. Também temos o razoavelmente polêmico pelo título Meu Amigo Enzo, e o principal lançamento da semana, Renan, que é Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, correto? Corretíssimo. Boa tarde, amigo internauta que está aí e está assistindo a gente para pegar as dicas do cinema dessa semana. Exatamente. A gente vai falar primeiro então aí de Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. É uma produção que adapta uma série de livros que fez sucesso nos Estados Unidos nos anos 80 e 90, de um cara chamado Alvin Schwartz. Eles pegam nesses livros alguns dos contos, né? Vamos botar assim, dessa trilogia, eles adaptam isso para a história. É um longa que tem produção do Guillermo del Toro, que também é co-roteirista da história. A direção é do norueguês André Øvredal. E o que é que a gente pode falar da história, né, o Renan? A história, eles jogam para os anos 60. É uma galera que está lá, uns estudantes típicos americanos, que fazem aquilo que é o que eu sempre costumo falar sobre os clichês do filme de terror, que são as pessoas que fazem uma besteira monumental e que o filme só existe por conta disso. Qual que é o lance? Lá tem uma mansão mal assombrada, né? Que a galera resolve invadir no dia do Halloween. Aí eles encontram um livro que foi escrito por uma garota, né? Sarah. Isso. É a pessoa atormentada que escreveu um livro e deixou vários segredos desse livro. É verdade, são várias histórias assustadoras. E qual que é a questão? Algumas dessas histórias começam a acontecer no mundo real. Lance lá que tem um espantalho, acho que é um monte de inseto que sai da espinha da menina, né? Tem o dedo também implantado lá e tudo mais. Eu acho que é aquilo que você falava. Não me parece uma boa ideia entrar numa casa mal assombrada. Me parece ainda pior alguém abrir um livro maldito, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, é o tipo clichêzão. Eu acho que a maneira de montar, porque eles tinham que dar um jeito de coordenar as histórias, né? Eles tinham que dar um jeito de colocar ali os contos de alguma forma. Uhum. E esse mecanismo, que não é um mecanismo lá muito original, mas que parece que, pelo trailer que eu vi, funcionou bem. Exatamente. Eu não conheço os livros, eu imagino que os livros, os contos são isolados. Então, assim, é uma coisa diferente, só que daí eles fizeram essa transposição para o cinema, aproveitando esse clichê do terror, que é aquela velha história, não vai mexer na boneca amaldiçoada que está lá na cúpula de vidro, não vai abrir aquele livro, não vai assistir aquela fita VHS que fala que se você assistir você vai morrer em uma semana, não vai para a cabana amaldiçoada, não vai brincar com aquele negócio lá da tesoura, né? Mas o que é que acontece? Para o filme acontecer, o filme de terror tem que acontecer isso, e obviamente depois vem as consequências, que todo mundo começa a desaparecer, a morrer. Então é basicamente aquela velha e boa contagem de corpos. Pelo menos o filme, Renan, pelo que eu vi, as críticas até que têm sido positivas. Então, assim, para quem gosta do gênero de terror, é uma boa opção para o final de semana, né? Sim, inclusive é bom lembrar que é uma história com fundo juvenil. Então, a classificação indicativa, pelo que eu vi, é 13 anos. Então, não vai esperando encontrar um filme cheio de mortes e daquelas coisas que acontecem em filmes de terror, assim, que banho de sangue, porque não vai encontrar. O que vai encontrar é uma história, essa história toda, esse escopo todo que a gente já apresentou, mas de uma maneira
mais pensada para ser imagético, assim. Acho interessante o esquema de eles tentarem dar uma cara para as lendas urbanas que tem lá nos Estados Unidos. Isso é interessante até porque eles juntam as imagens dos contos, porque tem ilustrações de Gamel, não é? Acho que é isso. Ele faz as ilustrações, então assim, eles se baseiam nas ilustrações para poder criar as figuras que aparecem no filme. Então é interessante, mas vale lembrar que não é aquele terror clássico, cheio de sangue e de mortes, não. Nem igual Sexta-feira 13, antigamente, que virava e mexia, tinha gente pelada só para chamar a atenção do público, né? É uma coisa mais mesmo ligada a essa questão do terror, as consequências do que as pessoas fazem. Então, acho que agora, né, a gente encerrou essa parte aí desse primeiro filme. Vamos falar então de Meu Amigo Enzo, que a princípio eu achei que era uma coisa aqui do Brasil, assim, de ser uma coisa extremamente burra, mas que continua sendo burra a escolha do título do filme pro Brasil, porque afinal de contas, Meu Amigo Enzo, o Enzo do filme é um cachorro. E a gente sabe que está com uma proliferação de Enzos pelo Brasil. Então é meio como aquela história assim para os mais velhos, como o Leonardo aqui que está filmando a gente, lembra nos anos 90 do Braulio, por exemplo, né, da escolha infeliz do nome do Braulio para a questão de uma campanha lá de prevenção sexual. Mas assim, o nome Enzo até tem a ver com o filme. O filme é a adaptação de um livro também da década passada do Gert Stein, que mostra, né, Renan, o personagem principal, que é o Milo Ventimiglia, que ele é um piloto de corridas, e aí ele encontra um cachorrinho, ele gosta do cachorro, adota o cachorro e batiza o cachorro de Enzo, porque ele é fã do Enzo Ferrari, criador da Ferrari, a montadora, que depois virou a escuderia de Fórmula 1, essas coisas todas, e aí faz todo o sentido do mundo. Só que o título original nos Estados Unidos é A Arte de Correr na Chuva, se você for traduzir em inglês. Então assim, você poderia ter colocado o piloto e o cachorro amigo, o cachorro veloz, mas se você colocar Meu Amigo Enzo, fica meio complicado. É de doer, né? E aí, só passando aqui rapidinho, acrescentando que eles ficam amigos, só que daí o piloto, ele conhece lá uma menininha, que eu acho que é uma professora, interpretada pela Amanda Seyfried, ele se apaixona, eles começam a se envolver e o cachorro fica meio naquela assim, pô, como é que vai ficar minha vida? O que a gente pode esperar desse filme? Choro, lágrimas, assim como no Marley e eu, são os mesmos produtores, inclusive, vale lembrar. Choro, assim, a diferença é que o Marley e eu é narrado do ponto de vista do dono do Marley, e nesse filme do Enzo é do ponto de vista do Enzo. Então assim, a gente vai ver as coisas do ponto de vista do cachorro e ele filosofando sobre a vida a partir das coisas que acontecem na vida do seu dono, que é o corredor. Então é isso, a gente vai ter basicamente o mesmo esquema do Marley. Então assim, aquelas situações engraçadas, do cachorro fazendo uma bagunça aqui, uma bagunça ali, descobrindo uma coisa aqui, uma coisa ali, e o choro que vem das situações tristes que eles vivem ao longo da vida. Então é um filme que vai fazer pensar a partir de outra perspectiva, mas que vai entregar mais ou menos a mesma lógica dos filmes anteriores que a gente tem no cinema sobre cachorros. Que a gente teve recentemente aquela continuação do Quatro Vidas de um Cão, Quatro Vidas de um Cachorro, né? Que passou há pouco tempo. E vale lembrar também que quem faz a voz do Enzo nesse filme, pelo menos na versão original em inglês, é o Kevin Costner. Então, assim, pelo menos o cachorro vai ter um vozeirão, né? Vai ter um vozeirão. O que não quer dizer que isso acrescente muito. Porque pelas críticas que li, eles reclamam de falta de carisma do cachorro. É mais ou menos aquela mesma questão que as pessoas buscaram no Rei Leão, assim, que eles buscaram uma aura de pessoa no animal, mas o que eu considero um pouco, que atrapalha um pouco a maneira de você enxergar o filme. Mas eu acho que não pode ser que não seja um ponto assim, de ganho para o filme. Pode ser. Exatamente. Até porque é meio complicado, porque uma coisa, como você falou, o Rei Leão é animação, né? Que você pode pegar o Timão e Pumba e fazer altas caretas com eles, enquanto que com um cachorro de verdade fica meio difícil, né? Como é que você vai fazer o cachorro arregalar os olhos, essas coisas todas, né?
Enfim, estes são os 3 lançamentos da semana. Eu só gostaria de acrescentar, Renan, que infelizmente a produção que a gente estava mais aguardando, pelo menos eu para esse dia 8, não vai chegar ao Brasil, não vai chegar aqui em Juiz de Fora, pelo menos nesta semana, que é Simonal, a cinebiografia do Wilson Simonal, que está sendo muito elogiada por aí, que é uma personalidade muito importante da música brasileira, por toda a história que ele teve, por toda a polêmica. E infelizmente não está chegando aqui da mesma forma como meses atrás a gente teve o mesmo problema com um filme que mostrava a origem do Planet Hemp, que era a amizade do Marcelo D2 com o Skank, que também não chegou por aqui. E infelizmente aí são questões de distribuição, questões de marketing que a gente não entende, que o filme não chega aqui. Muitas vezes a gente vê a galera reclamando, né? Ah, cinema nacional, não tem espaço. Infelizmente, às vezes, só aquilo, né? Só aquelas comédias mesmo mais bobas, mais óbvias chegam aqui. Quando tem uma produção nacional um pouco diferente, a gente fica na mão. Exatamente. Eu compartilho dessa curiosidade, estou louco para esse filme. E fico triste, de fato, por ele não chegar aqui ainda. Espero que chegue. No momento. Isso aí, vamos ficar na torcida, quem sabe semana que vem chega, sendo que semana que vem temos aí o novo filme de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Ficamos aí na expectativa então para comentar semana que vem sobre o dito 9º filme do Tarantino. Enquanto isso, você pode conferir toda a programação dos cinemas em Juiz de Fora na versão impressa da Tribuna, que já está nas bancas, e também no site tribunademinas.com.br. A programação já está lá toda atualizada. Renan, valeu aí pela companhia mais uma vez. Obrigado, eu. Semana que vem estamos de volta. Vida longa e próspera.